está recebendo aqui nos estúdios José Flávio Lana Drummond. Muito legal a presença dele, que foi presidente do América por 3 mandatos. Está com esse livro aqui, ó. Se quiser fechar aqui, ó. Olha que livro. Resgatando a Memória para Ficar na História. Um livro baseado na reconstrução do patrimônio do clube, traz relato histórico de como foi esse processo, dos percalços, as notas fiscais, acordos, outros documentos, boas histórias. Conta também como foi a reestruturação do patrimônio do Coelho. Aliás, hoje a 98 está com Coelho pela manhã, Coelho no final da noite. Se a gente traz o José Flávio aqui para esse bate-papo, à noite no FDP, Fred Cascardo, diretor de futebol do América, vai ser o convidado. Eu, Bob Faria, Domênico Berg e Guilherme Mendes vamos receber Fred Cascardo para falar da campanha do América, dessa temporada maravilhosa, mais uma na Série A, e também do projeto futuro, não só do presente, mas do futuro do América. E se é pra gente falar de futuro e presente, por que não tocar no passado? Zé Flávio, prazer receber você aqui. Você faz parte da história do América, aliás, viu de perto construção, reconstrução, uma quase destruição, e agora lança esse livro. É muito legal o 98 Esportes abrir esse espaço para você contar um pouquinho. Você que já tive oportunidade de ver outras entrevistas suas, uma família de, se não me engano, 7 irmãos americanos, você que chega em Belo Horizonte em 1960 vindo de Ponte Nova, não é isso? Exatamente. Vi isso a história, acompanhei, estudei um pouquinho de Zé Flávio, esse sobrenome tão importante na história do América. Me conta um pouquinho desse livro, prazer receber você aqui. Prazer é meu e muito obrigado por abrir essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o livro e sobre o América. E para a gente falar um pouquinho sobre o América, a gente tem que voltar em 1980. O América foi vendido à Alameda em 1972 e o América ficou um time de ciganos. Não tinha lugar para treinar. Um dia treinava em Leopoldo, outro dia treinava em Vespasiano, entendeu? E eu lembro, inclusive, numa véspera de um jogo de América e Atlético, o América foi treinar lá em Matozinhos, no campo do Fluminense de Mucambeiro. Exato, campão. Mas quando nós chegamos lá, nós tínhamos primeiro tentado treinar lá no Colégio Militar, mas não conseguimos, então o ônibus tocou para o Mucambeiro. Quando nós chegamos lá, estava treinando o time do Fluminense Mucambeiro. E por incrível que pareça, os jogadores do América ficaram fora do campo comendo goiaba. E aquilo ali, a que ponto que chegou o América? Isso era que anos? Isso foi em 1986, 87. Quando o Afonsinho era presidente do América, e diversas vezes eles procuraram o Afonsinho para acabar com o América, para transformar o América somente em um clube especializado. E uma vez eu estava vindo de Ouro Preto, numa uma audiência trabalhista com o Afonsinho, e atrasou muito. Nós paramos em Amarantina para comer um pão com linguiça. Eu não sei porque, graças que aconteceu para o América, naquele momento o Afonsinho abriu a agenda dele e comentou: hoje faz 1 ano que o América deixou de ter seu campo de treinamento. Estiveram lá presente, fulano. Falei: o que é isso, Afonsinho? Isso aqui é um terreno que era da minha prima, e eu tentei construir o campo do América e não conseguimos. E eu falei: Afonsinho, aonde é que é isso? Vamos dar uma olhada nisso. Então, no dia seguinte, nós nos dirigimos, Afonsinho, o Henrique Frizera, que é um ex-funcionário meu lá da Cridec, nós fomos lá, gostamos da área. Eu falei: Afonsinho, vamos comprar isso? Vamos comprar isso para o América? Eu falei: como? Foi assim, vamos negociar. Aí começamos a negociar. Na primeira etapa, nós negociamos diretamente com eles, aí tem o contrato, faz parte do contrato, as promissórias que foram pagas. A segunda etapa, a segunda área, e nós fizemos para fazer. E interessante que na época não existia centro de treinamento no Brasil. A Gávea era do Flamengo, Fluminense, Laranjeira, São Januário, Vasco. Então, quando nós estávamos procurando fazer um campo de futebol, e lá chegamos à conclusão que daria 2, mas com mais um pouquinho de área, nós conseguiríamos o 3º e o 4º campo. Então, nós procuramos, na época, o pessoal da Imobiliária Neves, que era proprietário do terreno ao lado, e a princípio eles se negaram a vender. Depois falaram que vendia tudo e pelo um preço do dobro que nós adquirimos as 2 primeiras áreas. O Afonsinho separou dessa área dos irmãos do Imobiliária Neves uma parte para completar o centro de treinamento do América, e a outra parte ele subdividiu em lotes e
e começou a procurar pessoas que quisessem comprar aqueles lotes para ajudar o América a comprar aquela área, adquirir para a América aquela área. E eu lembro que eu estava na minha casa, no dia 6 de setembro, que é aniversário do meu filho, à noite, e ele me telefonou, Zé Flávio, dá uma chegadinha aqui. Eu falei, Afonso, estou no meio do aniversário do meu filho. Não, é rápido, dá uma chegadinha aqui. Aí fomos lá na série, quando nós chegamos lá em cima da mesa dele, estava assim, olha, alguns, Wilson Gozzi e outras pessoas presentes, e ele falou assim, Zé Flávio, eu sei que você já comprou e doou para o América as 2 áreas. Eu estou sem graça de falar com você, mas você poderia comprar mais 1 ou 2 lotes desse aqui para ajudar para comprar. Aí, qual não foi a surpresa dele, que naquele momento eu disse, Afonsinho, eu cheguei atrasado, inclusive, no aniversário, que na parte da tarde eu fui lá e fechei com a imobiliária Neves a compra do terreno. Ele pegou a caneta dele e na frente de todo mundo escreveu Centro de Treinamento Lana Drummond. Daí o nome do Lana Drummond. Surgiu, começa a história, Gomide, começa a história do América. Assim, muita gente no América acha que o Lana Drummond que o terreno era da família. E eu inclusive, estava comentando ontem o seguinte, às vezes uma inverdade é repetida tantas vezes que vira verdade. Entendeu? Muita gente está tomando conhecimento agora. A minha família nunca teve condição jamais de ter uma área e tudo, mas graças ao trabalho. E outra coisa interessante também, nós tínhamos terreno. Agora, como construir? Talvez o América tenha sido o primeiro ou um dos primeiros clubes do Brasil a ter patrocínio na camisa. Porque eu era proprietário da Clidec. Então, uma forma da gente fazer essa transferência de dinheiro da Clidec foi através de um contrato assinado entre a América e Clidec. E era um contrato diferente, porque hoje no futebol, o patrocinador paga 100 mil, 200 mil mensais. E os patrocínios com a América não tinham um valor fixo. Um mês podia ser 80, outro mês podia ser 100, outro podia ser 110. Aquilo que se gastasse no mês era repassado para a América. Através desse convênio Clidec e coisa. E graças a Deus o América construiu o seu centro de treinamento, que eu acho que foi o pontapé inicial para atingir o América. O América, que era um time fadado a desaparecer, hoje virou essa potência. Clidec, clínica odontológica, famosa aqui. Zé Flávio, prazer em recebê-lo aqui no 98 Esportes, prazer em revê-lo também. Para fazer a elaboração de uma obra, de um livro como esse, nós sabemos que precisa de um acervo muito grande, porque você disse aí que tem cópias de documentos. Eu queria saber como foi a curadoria aí em relação à produção do livro, né, da obra, se eram documentos seus, se outros pares do América contribuíram também para a elaboração. Como que foi o processo criativo aí do livro? Boa pergunta. Eu gosto muito de guardar papel. Entendeu? Só para você ter ideia, faz parte desse livro aí um convite de inauguração do Estádio de Independência e a inauguração da... Esse aí eu confesso que eu não sei como é que eu consegui esse coisa. Não sei se foi da minha família, mas eu guardo muito papel. E quando eu comecei a escrever esse livro, tem mais ou menos 3 anos, demorou, porque às vezes eu lembrava de um fato, falei, como é que eu posso fazer? Então eu recorria a algumas pessoas nos quais eu faço agradecimento no livro, que me forneceram fotografias, que me forneceram documentos, alguns documentos, entendeu? E isso faz parte de um acervo do América. Porque eu considero o América como se fosse uma parede enorme, onde cada uma das pessoas que trabalhou no América colocou um tijolinho. Então isso aí é um trabalho de muita gente. E é o início. Se eu tive condição de escrever um livro, e eu escrevo o livro até a inauguração, naquele momento que eu trabalhei. Agora, quantas e quantas pessoas deram continuidade a isso? Então, há necessidade de outras pessoas darem continuidade nessa obra do América para guardar. Porque uma pessoa hoje, de 45 anos, não conhece a história do América. Porque o centro de treinamento tem 33 anos. Na época ele tinha 12 anos. Como é que era o América antes? Entendeu? Essa aí é uma história realmente do América, fala sobre o Boulevard, fala sobre a Independência, um projeto Tele Santana, que é um projeto interessante que quase vingou no América, um convênio de América com o Faianor, durante 5 anos nós tivemos esse convênio, e eu termino com um currículo de América, de americano. Entendeu? Muito legal. Ô, Zé Flávio, eu estou vendo aqui
E depois eu vou querer ver com calma, porque acho que esse tipo de acervo histórico... Só um minutinho, eu vou deixar um para vocês, para a bancada. Boa. Eu gostaria de sortear um para a torcida que entrar em contato com vocês. Iremos. Desculpa, vamos combinar um dia aí para a gente sortear esse livro, com certeza. O torcedor do América vai curtir bastante. Acho que é essencial para o americano, o que não ganhar, comprar o livro para acompanhar. Apesar de a gente estar falando aqui de um resgate histórico, né, queria a sua opinião a respeito desse momento do América, né, prestes a se tornar uma SAF, a ser vendido para algum grupo. Como é que você tem acompanhado isso? Como é que você tem participado desse processo? E como é que o senhor tem enxergado esse momento do América? Eu vejo o momento atual do América. Eu acho que o América começou esse ano com 3 objetivos. O primeiro é fazer 45 ou 46 pontos e continuar na Série A. Conseguimos. Nem todo clube que fica na Série A disputa a Sul-Americana. Então, o América conseguiu fazer um determinado número de pontos que deu para ele tranquilidade de ficar na Sul-Americana. Vamos trabalhar mais um pouquinho para ver como a gente faz mais um pouco de ponto e nós vamos para a Libertadores. Quase conseguimos. Então eu vejo o seguinte, de 3 objetivos, nós conseguimos 2 objetivos. E por 1 minuto nós conseguimos o terceiro. Por 1 minuto nós ficamos. Mas então, gente, a gente tem que agradecer a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para o América. Eu vejo esse ano o melhor resultado do América. O América, em momento algum, correu risco de rebaixamento. O América disputou lá em cima, às vezes tentando a possibilidade de ficar entre os 6, entendeu? Foi um trabalho maravilhoso de todas as pessoas que trabalharam esse ano no América. Com respeito à SAF, ela está sendo encaminhada pelo Salum, por Euler e pelo Dover. Inclusive, nós temos aqui hoje uma reunião lá no América, do Conselho Consultivo, que é formado pelos ex-presidentes, e provavelmente alguma explicação vai ser dada sobre a SAF. Não sei se vai ser colocado hoje já uma posição do Conselho que vai ter que votar, porque primeiro passa pelo Conselho Consultivo e depois vai para o Deliberativo. Confesso a vocês que eu não sei qual a finalidade dessa reunião, mas provavelmente a gente vai tomar conhecimento em que pé que está a SAF. Eu, particularmente, acho que a SAF para o América vai ser muito boa. O América foi um dos primeiros a sair atrás da SAF, mas nós saímos numa situação diferente de outros clubes que estavam muito apertados e que não tinha opção. Não tinha opção. O América, graças a Deus, está conseguindo. Ótimo. Estamos recebendo aqui José Flávio Lana Drummond, ex-presidente do América, hoje vice-presidente do Conselho Deliberativo, que está lançando essa belíssima obra aqui, ó. Já filmou aqui, ó, belíssimo livro para ficar na história. Resgatando a memória. A memória para ficar na história. Olha aí, resgatando a memória para ficar na história. A gente fala aqui de tudo, né? De passado, de presente, do futuro, com essa resenha bacana com o José Flávio. Nós vamos presentear você, torcedor americano, mas não vai ser hoje não, calma, porque uma obra dessa tem que ficar aqui pra gente... hoje nós estamos sorteando a camisa do 7 de setembro, que também tem uma ligação com a América, né, Zé Flávio? Aí fala sobre a situação do América. O América incorporou o 7 de setembro, porque na época se falava em fusão. E com a fusão deixaria de existir os 2 clubes. Sim. Então a solução foi a incorporação do 7 de setembro. É isso aí. Hoje a camisa do 7 de setembro, aí amanhã a gente sorteia essa belíssima obra Resgatando a Memória para ficar na história, Cabido. Uma das coisas que eu tenho mais curiosidade em saber, em conhecer mais, Zé Flávio, é como o América, ele de fato tem a possibilidade de ter o estádio, né? No caso, Independência. Conta um pouco dessa história pra gente, porque você viveu isso dentro do América e muita gente ainda tem dúvida, né? Como é que isso aconteceu de fato naquela época? Inclusive, o Independência, ele tem esse nome por causa do 7 de setembro, né? Não, é o contrário. O estádio Independência foi inaugurado para a Copa do Mundo. O 7 de setembro tinha o time dele na região da Lagoinha. Isso. Lá. Aí, depois da inauguração, houve a Prefeitura de Belo Horizonte, ou o Estado, não sei quem, tinha interesse naquela área, próximo à Lagoinha, próximo daqueles bairros. Então, permutou com 7 de setembro o Estádio Independência. Quando eu tomei conhecimento do Estádio Independência, eu estava na Clidec uma vez e eu recebi uma visita do Emanuel Sampaio, filho do Raimundo Sampaio, que na época era presidente do Conselho Deliberativo, e foi levar a filha dele para tratar. E existia na época um comodato entre governo do Estado e 7 de setembro.
Na época, o Hélio Garcia pegou o estádio e estava totalmente destruído. Isso foi por volta de 86, mais ou menos. 86, 87, né? Aí no livro conta a história. Tem um comodato entre o governo do Estado e 7 de setembro, 20 anos. Acontece que o Emanuel falou comigo o seguinte, que eles estavam insatisfeitos porque o governo do Estado havia assumido o compromisso de fazer o parque aquático e não havia cumprido. E outra coisa é que o 7 de setembro teria direito a 3 vezes por semana treinar na Pampulha, e a Dengue era responsável pelo transporte dessas pessoas, dos jogadores. E por incrível que pareça, esses jogadores, 3 vezes por semana, estavam sendo, o transporte era feito na carroceria de um caminhão. E, inclusive, correndo risco. Então, aconteceu o seguinte, quando eu levei... Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque às vezes a garganta vai... Olha a palavra que faz parte. É história demais, e aí você pode falar. José Flávio Lana Drummond, ex-presidente da América, vice-presidente do Conselho Deliberativo, contando um pouquinho da história, aliás, da gigante história da América. Quando nós tomamos conhecimento dessa possibilidade da insatisfação do 7 de setembro, nós procuramos a diretoria do 7 de setembro e assinamos com ele um contrato de cooperação técnica, na qual o América passaria a ser responsável pela interlocução com o governo. E o 7 de setembro teria direito a treinar no CT Lana Drummond, teria direito a uns bares, alguma coisa. De posse desse contrato assinado, nós começamos a procurar o governo do Estado. E eu lembro de uma ocasião, e aí a gente tem que... Não podemos esquecer da participação do Paulo Afonso, um ex-presidente do América, um cara que o América deve demais mesmo. Ele andava todo na Bandeirantes, 5 horas da manhã. E o governador Nilton Cardoso também andava lá na Bandeirantes. E o Paulo Afonso sempre falava com o Nilton: Nilton, o pessoal do América está querendo audiência com você. O América está querendo audiência com você. Um belo dia, o Nilton Cardoso marcou essa audiência. E estivemos lá, o Magno, o Afonsinho e eu. E eu lembro, e está escrito aí no livro, o Afonsinho se dirigiu ao governador e falou assim: governador, o senhor vai... completar o estádio de Independência, fazer o parque aquático? Ele falou assim: eu não gasto mais 1 centavo no Independência. Aí, se o América fizer um contrato com o 7 de setembro, o senhor abriria a mão do comodato? Eu lembro a resposta dele, ele falou assim: o Atlético e o Cruzeiro vão me penalizar. E o Afonsinho falou: que é isso, governador? O senhor é que nem um trator, o senhor vai passando e tirando as pedras da frente. Aí ele mandou a gente procurar lá na Dengue o Oswaldo Nobre e já deu ordem ao Gamaliel para providenciar a rescisão do comodato entre o 7 de setembro e o Estado, desde que o 7 de setembro desse total quitação para nada mais reclamar. E aí começou a história. Aí nós renovamos esse contrato técnico-financeiro de 30 para 50 anos. Nesse período, nós tivemos, aí no livro deve ter uns 4 ofícios do Cruzeiro, pedindo para que o estádio não fosse para o América, porque infelizmente isso aí vazou, porque quando nós fomos na Dengue conversar com o Oswaldo Nobre, ele chamou para participar o Ari da Forta Cruz, que era diretor jurídico da Dengue e era diretor jurídico também do Cruzeiro. Então, aí vazou a história. Mas o América conseguiu o estado de independência, e o que é mais importante, para compensar o Atlético e o Cruzeiro, o governo do estado deu um cheque muito poupudo. Eu não sei o valor, mas era tanto dinheiro que o Magnus Livre, que era presidente da América, fez um comentário assim: eu prefiro receber o cheque. Entendeu? E aí no livro eu falo assim: aquele pequeno estádio, provavelmente o dinheiro diluiu, tanto do Cruzeiro como do Atlético. E aquele pequeno estádio, olha o que virou hoje. Isso aí. Zé Flávio, queria agradecer muito a sua presença aqui. Prazer conhecer um pouquinho da história. Mas quem quiser adquirir essa belíssima obra, como é que faz? Onde procura? Foi até bom soltar essa parte aí, porque esse livro, através do e-book, editoraclio.com.br, a pessoa tem acesso a todo o livro. E através desse QR Code, a pessoa tem acesso à inauguração do centro de treinamento em 1989. O vídeo, né? O vídeo. E nós estamos tentando, nessa reunião de hoje, eu vou ver se o América tem interesse, porque
Isso aí foi um prêmio e um presente que eu recebi dos meus filhos, a publicação desse jornal, desse memorial. E eu vou pedir o pessoal da América para ver se a gente consegue fazer mais um pouco e que isso aí seja vendido, preço de custo, talvez lá na loja do América, para que mais pessoas tenham acesso a essa história. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e qualquer coisa nós estamos às ordens. Mais uma vez, muito obrigado.